Pessoal, resolvendo dúvida da lista 3, nossa, vou resolver aqui um exercício do capítulo 6 do livro do Elo, tá? Na parte de limites laterais, tá joia? Essa questão aqui, que é a questão 1 do livro dessa seção do Elo, tá pedindo o seguinte: provar que se A pertence ao conjunto de pontos de acumulação à direita do X, né? Se e somente se A é limite de uma sequência xn decrescente, tá? De pontos pertencentes ao conjunto X. Reescrevendo isso aqui, a gente vai dizer que A está no conjunto dos pontos de acumulação à direita de X, se e somente se A é igual a limite de xn com xn decrescente e xn em x. Vamos fazer aqui primeiro a ida, tá? Então, a gente vai ter que, como hipótese, que A pertence ao conjunto dos pontos de acumulação de x à direita. Mas vamos fazer assim primeiro, ó. O que significa A pertencer ao conjunto dos pontos de acumulação? Como a gente está querendo provar algo parecido com sequência, eu vou fazer o critério por sequência. Isso significa que existe uma certa sequência xn em x menos o A, tá? Tal que xn converge para A se n vai para infinito. Mas a gente está aqui, ó, no conjunto de pontos de acumulação à direita. O que a gente acrescenta a essa definição, lembrando que se tá aqui o nosso ponto A, né? Essa sequência xn, ela tá aqui, ó, convergindo por valores maiores que A, tá? Aqui tá x1, x2, pode estar aqui o x3 em cima, não precisa ser decrescente exatamente, tá? x4, mas ela tá convergindo para A. A questão toda é essa, a sequência tá convergindo para A. Por pontos à direita de A, tá? Tá vindo por cima de A. Ou seja, cada xn desse aqui é maior do que A, tá? Então, isso que significa A pertencer a x' de mais de x. Só que a gente quer provar que A é limite de uma sequência xn com xn decrescente. Só que a gente já sabe que xn é uma sequência de números maiores do que A. A gente pode imaginar, olha, o seguinte. Ó, vamos supor que aqui está o ponto A. Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, todos maiores que A. Aqui eu tenho x3, mas o x4 sobe, x4, aqui eu tenho x5, aqui eu tenho x6, aqui eu tenho x7. O que acontece é que em toda a vizinhança de A eu tenho infinitos pontos dessa sequência xn, tá? Então, a gente consegue extrair uma subsequência de pontos dessa sequência xn que seja decrescente. É só a gente, por exemplo, tá aqui o x1, tá aqui o x2, o próximo termo, eu quero pegar o próximo termo, tá? Eu pego y1 igual a x1, y2 igual a x2, se x2 é menor que x1. E vou pegar, caso contrário, vou pegar x3, se x3 é menor que x1. Aí que eu vou colocar, se não, eu vou pegar y2 igual a x3, se x3 é menor do que 1. Se não, eu vou pegar y2 igual a x4, se x4 é menor do que x1. Só que tá aqui o x1, tá? Se não tiver nenhum ponto que eu consiga pro y2, significa que essa sequência de pontos está crescendo. Mas o x1 ele é maior do que o A, tá? Então, necessariamente vai ter que ter termos dessa sequência entre o x1 e o A.
Então, esse conjunto aqui vai ter uma hora que eu vou ter que achar o y2 igual a um x5, com x5 menor do que x1, tá? E por aí em diante, eu vou pegar o y3 igual a x6, se x6 menor do que x5. Olhando para cá, para a reta, olha só do jeito que eu desenhei. Aqui tá o y1, aqui tá o y2, aqui eu desenhei y3, aqui em cima eu desenhei o y4, mas o y4 é maior do que y3, então eu descarto o y4. Eu volto para a sequência e pego a sequência só em amarelo. Ó, o x5 é menor, beleza? Do que o anterior, do que o x3. Quem que é o x6? O x6 está para cima, então eu descarto o x6. Não quero o x6, não quero o x4. O x7 está para baixo, então eu pego o x7. Só que eu não preciso nem explicar aqui como que você constrói essa sequência, tá bom? A gente, pelo fato de ter xn convergindo para A por valores maiores do que A, eu posso, então, ter certeza que existe uma subsequência de pontos Zn de xn decrescente que tem que convergir. Se é subsequência, né, ela vai ter que convergir para o mesmo limite, tá? Então, essa sequência de pontos, como eu extraí ela da xn, com certeza Zn converge para A se n vai para infinito e mais. Zn pertence a x menos A, tá? Que é o que a gente queria. Agora, para fazer a volta, veja que ficou grande a minha explicação, mas a escrita aqui é rapidinha, simples, tá? A volta a gente tem o A como o limite de uma sequência decrescente de pontos xn, tá? Com xn decrescente. Se xn é decrescente, a gente tem que concluir que o A pertence a x'+. Só que, por definição, o que acontece? Para todo epsilon maior que zero, a interseção com A mais epsilon é diferente de vazio. Por que isso está acontecendo? Porque o A é limite de uma sequência de pontos xn com xn decrescente. Se xn é decrescente, necessariamente o x1 tem que ser maior do que o A, para os próximos termos decrescerem e convergirem para A. Se esse limite aqui converge para A, pela definição de limite, qualquer vizinhança que eu tomar ao redor de A, eu vou ter infinitos pontos dessa sequência. Ou seja, esse conjunto A aqui vai ser diferente de vazio. Esqueci de acrescentar uma coisa importante aqui, ó. Com xn, aqui eu coloquei A, que na verdade é x, tá? Com xn em x. Então, esse x aqui, ó, interseção com A mais epsilon é diferente de vazio, por quê? Porque aqui dentro dessa interseção sempre vai ter para todo epsilon um xn tão próximo de A quanto eu queira, e à direita de A, ou seja, tem o xn que está pertencendo aqui para um certo n, para todo n maior do que um certo n0, tá? Vou escrever a definição bonitinha aqui. O que significa limite de xn e para A quando n vai para infinito? Significa que para todo epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que A menos epsilon, A mais epsilon, tal que xn pertence a esse conjunto aqui para todo n maior que n0, tá? Ou seja, para um certo natural, todos os termos da sequência, acima de um certo número natural, todos os termos da sequência vão estar nesse intervalo aqui. Só que a questão, a hipótese a mais que a gente tem, é que xn é decrescente.
Então, o que que a gente acrescenta aqui? Ela nunca, o xn, ele é sempre maior do que A. Então, em particular, com essas duas condições aqui, né? Olha lá, o xn está sempre entre A menos epsilon e A mais epsilon, que é essa primeira condição aqui, ó, tá vendo? Só que o xn é maior do que A. Xn ser maior do que A implica que ele está nesse pedaço de cá. Ou seja, implica que xn sempre está nesse intervalo A mais epsilon, tá? Para todo n maior do que esse n0. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, sempre vai ter um xn nesse intervalo aqui, interseção com x, implicando que o A pertence ao conjunto dos pontos de acumulação de x à direita. Porque se vocês for olharem bem, isso daqui sempre tem um xn lá dentro, isso aqui é diferente de vazio, é a definição do A estar no conjunto dos pontos de acumulação à direita de x. Tá joia? É isso aí, pessoal. Bons estudos para você. Até você.